Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, todos desse canal O Novo Brasil. Sejam bem-vindos, compartilhe o máximo que puder para que a gente possa conseguir ter uma consciência melhor e que venhamos ter conhecimento daquilo que é certo e aquilo que está errado, que está em prática no Brasil. Nós estamos assistindo que a maioria das pessoas não tomam conhecimento da nossa Constituição Federal, principalmente do artigo 53 e do artigo 54 da nossa Constituição, onde a gente vê as prerrogativas dos deputados e dos senadores, e a gente vê do artigo 54, que a gente sabe muito bem que eles podem perder o mandato por causa do artigo 53. E é o que mais a gente vê na nossa república, é o que mais a gente vê em prática hoje no Brasil, são senadores, deputados federais, são deputados estaduais, vereadores que têm um segundo emprego. E o que está escrito na nossa Constituição nesse artigo? Vamos ler aqui o artigo 53 da seção 4 dos deputados e senadores. Diz assim, seção 4, aliás, desculpe, seção 5, dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. A gente já vê que isso aqui já foi violado quando o Silveira foi preso. No parágrafo 1º, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos ao julgamento do Supremo Tribunal Federal. Caso prisão em flagrante, fora dos trâmites normais do cargo político que ele ocupa, caso, batida, assassinato, essas coisas, eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa, respectivo, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. É o caso do Silveira, que eles tinham que ter resolvido e eles recuaram, se acovardaram diante da nossa Constituição. Parágrafo 3. Recebido a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partidos políticos nela representados e pelo voto da maioria de seus membros, poderá ter decisão final, sustar o andamento da ação. 4. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Quer dizer, ele vai ter o processo e vai ser suspenso até a duração do seu mandato. O deputado e senador não serão obrigados a testemunhar sobre informação recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receber informação. Isso a gente já viu que muitos já foram violados. Aí nós vamos no artigo 54. Os deputados e senadores não poderão. Esse artigo 54 é o que eu estou falando sobre relação de empregos de deputados e senadores, até mesmo deputados estaduais, até mesmo vereadores. Eles têm um segundo emprego, o qual a nossa Constituição, tratando desse artigo 54, trata do deputado federal, mas nós temos uma lei orgânica, tanto da Constituição do Estado como a lei orgânica do município, que revê esse processo aqui e que é ilegal a pessoa ter o segundo emprego. No artigo 54, os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde a expedição do diploma, afirmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas do uniforme. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissivo ad notum na entidade constante da liminar anterior. 2. Desde a posse, ser proprietário, controladores ou diretores de empresas que gozem do favor decorrente dos contratos com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. B.
B. Ocupar cargo ou função de que seja demissível ad notum nas entidades referidas no inciso 1 da letra A. Agora, o artigo 55 da seção 5 dos deputados e senadores é valioso. Perderá o mandato o deputado ou senador, inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. O inciso 1 do artigo 55 é o que é mais importante, tratando do artigo 54, que a maioria dos deputados, principalmente deputados federais de esquerda, tem emprego em instituições, tem colunas em jornais. Isso é inconstitucional. Eles podem caçar, pode, de acordo com o artigo 55, inciso 1 da nossa Constituição. Agora, por que não fazem? Obrigado aqui. Por que não fazem? Porque só tem um peso e outra medida. 2 pesos, 2 medidas. Por que não fazem? Por que não caçam? Porque a maioria das pessoas de esquerda, pessoas que estão nos cargos de deputados, nos cargos de vereadores, têm um segundo emprego. E o artigo 55, inciso 1 da nossa Constituição, ele é claro, que qualquer que infringir qualquer um desses do artigo 53, que é justamente exercer empregos que sejam remunerados, podem perder seu mandato. Então a gente vê que nós não temos um cumprimento da nossa Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela é simplesmente esquecida na cabeça de qualquer pessoa a qual a gente vê hoje. As pessoas seguem essas pessoas mentem, essas pessoas inventam história, elas manipulam, elas fazem uma narrativa buscando pedaços de informação e fazem com que as pessoas possam comer, engolir, engordar sua mente, ao qual essa comida ela é corrosiva mentalmente. Quando você lê, quando você come essas informações dessas pessoas de esquerda, você simplesmente começa a ficar neutro. Você para de raciocinar, então você passa somente a beber desse veneno. Então a gente vê que essas pessoas estão também erradas, mas não podem falar, porque no Brasil, para pôr a Constituição em prática, nós iríamos perder 1/3 das nossas casas. 1/3, porque todos eles cometem a inconstitucionalidade. Começar das 3 casas, porque a gente vê as violações constantemente acontecendo no Brasil. E nós, que somos os verdadeiros patrões, simplesmente ficamos calados diante da nossa Carta Magna. Essa é a situação em que estamos vivendo. Para se ter um novo Brasil, não precisa fazer escândalo, é só preciso exigir que as pessoas cumprem os seus deveres constitucionais. Só isso, não precisa mais nada. Só assim nós vamos ter um novo Brasil. Um abraço.